Olá e bem-vindos de volta ao nosso canal. Neste canal falamos sobre enigmas interessantes e histórias do passado. No vídeo de hoje, vamos explorar o interessante assunto de como morreram os 12 apóstolos, que eram os amigos mais próximos de Jesus Cristo. As pessoas têm se interessado e especulado sobre suas vidas e mortes há centenas de anos. Descobriremos fatos interessantes sobre como cada missionário morreu. Você sabia que cada apóstolo tinha um caminho e objetivo diferentes? O que aconteceu com eles após a morte de Jesus na cruz? Como viveram suas vidas e como morreram no final? Mas antes de começarmos, por favor, diga-nos nos comentários qual história de apóstolo mais te surpreende. Você acha que as mortes deles mostram como eles mudaram o cristianismo? Não se esqueça de curtir e seguir nosso canal para não perder nenhum dos vídeos que postamos. Agora, vamos explorar as vidas interessantes dos 12 profetas e descobrir o que realmente aconteceu em seus últimos dias. Número 12. Simão, cujo nome é Pedro. Não há muitos detalhes na Bíblia sobre como o apóstolo Pedro morreu. Uma história amplamente acreditada na igreja diz que Pedro foi crucificado em Roma de uma maneira incomum, de cabeça para baixo. Segundo essa história, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo quando foi sentenciado à morte. Seu pedido se baseava no fato de que ele sabia que havia traído Jesus e achava que não era digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Ver Mateus 26, 33, 35. É importante lembrar, no entanto, que essa história vem de uma tradição oral e não é apoiada nem rejeitada pela Bíblia. Jesus nos disse em João 21, 18, 19 que Pedro morreria, então sabemos com certeza que ele morreu. Em verdade, Jesus disse a Pedro, eu te digo a verdade, quando eras jovem, te vestias e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outra pessoa te vestirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso para mostrar a Pedro o tipo de morte que glorificaria a Deus. Jesus pode ter estado preparando Pedro para os problemas que ele enfrentaria após a ressurreição, dizendo-lhe como ele morreria. Jesus disse a Pedro que ele costumava ser livre para ir e vir como quisesse, mesmo não estando mais com ele fisicamente. Mas chegaria um momento em que isso não seria mais verdade. É importante lembrar que, quando fores velho, nem sempre significa que Pedro viveria por muito tempo. De acordo com escritores antigos, Pedro foi morto cerca de 34 anos após Jesus falar. Mas ninguém sabe ao certo quantos anos ele tinha na época. Jesus também disse às pessoas que Pedro morreria por crucificação. Estendendo as mãos poderia significar que Pedro estava sendo pendurado em uma cruz com os braços abertos. Alguns estudiosos acham que os romanos também torturavam prisioneiros, colocando suas mãos em um patíbulo e estendendo-as. Independentemente do método usado para matar Pedro, é claro que ele estava nas mãos daqueles que o amarraram e o conduziram à morte. Embora Pedro tenha ouvido previsões perturbadoras sobre sua morte, provavelmente sentiu-se reconfortado e mais sereno ao saber que sua morte glorificaria Deus. O amor de Pedro por Jesus e seu desejo de segui-lo e honrá-lo foram evidentes ao longo de sua vida e missão. Seu anseio de morrer como um herói pela esperança de ir para o céu mostra o quão corajoso, fiel, paciente e determinado ele era. Ser escolhido para morrer em nome de Jesus deve ter sido uma grande honra para ele. Número 11. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago foi um dos seguidores mais importantes de Jesus. Conhecido também como Tiago Maior, ele é um dos 2 apóstolos chamados Tiago, mencionados na Bíblia. De acordo com o livro de Marcos, Tiago e seu irmão João perguntaram a Jesus se deveriam fazer fogo cair do céu sobre uma cidade que os rejeitou.
Além disso, Tiago perguntou a Jesus se ele e João poderiam sentar-se ao seu lado em lugares de honra em seu reino e prometeu morrer por ele. A morte de Tiago é a única entre os apóstolos registrada explicitamente na Bíblia. Ele foi executado com a espada, provavelmente decapitado por ordem do rei Herodes. Tiago é admirado por ter sido a primeira pessoa a morrer por Jesus. A tradição conta que Tiago atuou como missionário na Espanha e foi enterrado lá, embora relatos históricos apontem que ele morreu em Jerusalém nos primórdios da Igreja Cristã. Apesar das diferentes histórias sobre seu local de sepultamento, os cristãos têm peregrinado há séculos ao caminho de Santiago para visitar o local onde acreditam que Tiago está sepultado, na cidade de Santiago de Compostela, no noroeste da Espanha, onde cerca de 300 mil pessoas visitam anualmente o Santuário de São Tiago Maior. Número 10. João, o filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, foi exilado por causa de sua fé, conforme relatado em Apocalipse 1:9. Embora a Bíblia não detalhe muito sobre como João morreu, há várias ideias baseadas na tradição. Predomina a crença de que João morreu em Éfeso. Segundo essa tradição, seus inimigos tentaram matá-lo, colocando-o em um grande caldeirão de óleo fervente, mas surpreendentemente ele sobreviveu. Posteriormente, disse que foi exilado para trabalhar nas minas da ilha de Patmos, no sul do Mar Egeu. Na ilha de Patmos, João teve visões de Jesus Cristo e escreveu o livro do Apocalipse. Eventualmente, ele foi libertado, possivelmente devido à sua idade avançada, e retornou à região que hoje é conhecida como Turquia. João morreu como um ancião, tendo vivido uma vida longa e pacífica até o fim, sendo o único apóstolo a morrer de forma não violenta. Papias de Hierápolis, um sacerdote do segundo século, é associado a outra teoria sobre a morte de João. Alguns registros sugerem que João foi morto por um grupo de judeus, mas muitos estudiosos questionam essa afirmação, acreditando que Papias pode ter sido mal interpretado ou incorretamente citado. Outra versão da história sugere que João nunca realmente morreu, mas foi levado diretamente ao céu, assim como Enoque e Elias. Contudo, não há evidências nas Escrituras que suportem essa narrativa. No final das contas, os detalhes exatos de como João morreu são menos importantes do que o legado que ele deixou. João corajosamente compartilhou sua fé em Cristo com todos e estava disposto a morrer por suas crenças. João era devotado a Jesus e orgulhava-se de seu mestre, conforme Lucas 9:26. Ele tinha certeza da ressurreição de Jesus dos mortos e estava disposto a sacrificar sua vida antes de renunciar à sua fé. A influência duradoura de João é evidenciada por sua profunda convicção. Número 9. André. André foi a primeira pessoa que Jesus chamou para segui-lo. Ele era irmão de Simão Pedro e trabalhava como pescador. Embora não fosse um dos 3 amigos mais próximos de Jesus, André tinha uma relação estreita com ele. Originalmente um seguidor de João Batista, primo de Jesus, André direcionou sua devoção a Jesus e foi ele quem apresentou Pedro a Jesus, identificando-o como o Messias, embora frequentemente Pedro receba o crédito por isso. Na Bíblia, André muitas vezes aparece em segundo plano em relação ao seu irmão Pedro, talvez por ser mais jovem ou considerado menos importante. André foi martirizado em uma cruz na forma de X na cidade grega de Patras, em 60 d.C. Conhecida como a Cruz de Santo André, ele foi amarrado a ela, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. André permaneceu pendurado na cruz por 3 dias, pregando durante todo esse tempo. Narrativas anteriores indicavam que ele foi morto em uma cruz comum, mas em ambas as versões ele foi amarrado em vez de pregado. Número 8. Filipe. No Novo Testamento, o apóstolo Filipe é mencionado apenas algumas vezes, frequentemente confundido com outros 3 homens também chamados Filipe.
natural de Betsaida, no mar da Galileia, a mesma cidade de Pedro e André. Pouco mais se sabe sobre ele. Alguns homens gregos o procuraram especificamente porque ele falava bem o grego, sugerindo que ele tinha uma habilidade linguística superior à dos outros discípulos. O feito mais notável de Filipe foi trazer Natanael a Jesus, como registrado no livro de João. Jesus testou Filipe, perguntando onde poderiam encontrar pão suficiente para alimentar 5.000 pessoas. Em narrativas posteriores, Filipe pediu a Jesus que mostrasse a eles o Pai, ao que Jesus respondeu que ver a ele era o mesmo que ver o Pai. Existem relatos variados sobre a morte de Filipe, mas ele provavelmente faleceu por volta de 80 depois de Cristo. Alguns dizem que morreu de causas naturais, enquanto outros relatos sugerem que foi apedrejado, morto por outras causas ou crucificado de cabeça para baixo. Número 7. Bartolomeu. Bartolomeu, o apóstolo, é um dos personagens mais enigmáticos do Novo Testamento, com poucos detalhes conhecidos além de seu nome. Há debates entre especialistas sobre se Bartolomeu e Natanael, mencionados junto a Filipe no Evangelho de João, são a mesma pessoa. Enquanto alguns acreditam nessa identificação, outros defendem que são indivíduos distintos. A morte de Bartolomeu é descrita de maneiras variadas e geralmente violentas. A narrativa mais difundida e perturbadora é a de que ele foi esfolado vivo e, em seguida, decapitado. Esta cena trágica é frequentemente representada na arte, onde ele é mostrado segurando uma faca de esfolamento ou até mesmo vestindo sua própria pele, simbolizando a brutalidade de sua morte. Outras versões do seu martírio incluem ser espancado, crucificado de cabeça para baixo, retirado da cruz ainda vivo para ser esfolado e, finalmente, decapitado. Há também relatos de que foi espancado até ficar inconsciente e lançado ao mar antes de ser executado. Embora os detalhes exatos possam ser incertos, é claro que Bartolomeu encontrou um fim terrível e não morreu de causas naturais. Número 6. Mateus. Mateus, também conhecido como Levi, era um coletor de impostos antes de se tornar discípulo de Jesus. Naquela época, os coletores de impostos eram mal vistos por cobrarem tributos de outros judeus em nome do domínio romano, sendo frequentemente considerados traidores. A escolha de Jesus por Mateus foi significativa, demonstrando que Deus acolhe indivíduos de todas as origens, inclusive aqueles marginalizados ou desprezados pela sociedade. Mateus é uma das figuras mais conhecidas entre os apóstolos, embora a Bíblia o mencione apenas 7 vezes. Os evangelhos narram que Jesus o chamou enquanto este trabalhava em sua cabine de coletor de impostos e o convidou a segui-lo. Após sua conversão, Mateus hospedou um jantar em sua casa, onde Jesus se encontrou com muitos cobradores de impostos e pecadores. Esse evento não foi uma aprovação ao mau comportamento, mas sim uma manifestação do amor de Deus por todos, mesmo aqueles considerados indignos pela sociedade. Os detalhes sobre a morte de Mateus são escassos e incertos. Uma tradição sugere que ele morreu de velhice, mas é mais provável que tenha sido martirizado, seguindo o destino de muitos outros discípulos. As narrativas variam entre ele ser decapitado, esfaqueado, queimado ou apedrejado. 5. Tomé. Tomé, frequentemente referido como o Dúvida de Tomé devido ao seu ceticismo inicial sobre a ressurreição de Jesus, é uma figura notável no Novo Testamento. No Evangelho de João, Tomé expressou dúvida sobre a ressurreição, insistindo que precisava ver e tocar as feridas de Jesus para acreditar. Jesus apareceu diante de Tomé e convidou-o a tocar suas feridas, satisfazendo suas condições para acreditar. Este evento é fundamental para muitos, pois exemplifica a importância de ter fé, mesmo sem evidências visíveis.
disse que Tomé foi martirizado em 3 de julho de 72 d.C., em Milapore, na Índia, onde foi morto por uma lança. Embora muitas histórias sobre os mártires variem, a maioria das descrições da morte de Tomé o retrata como um herói por sua fé e determinação. Quarto, Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, é uma das figuras mais obscuras entre os apóstolos, mencionado apenas em listas de apóstolos e sem muitos detalhes adicionais disponíveis. Existem diversas figuras chamadas Tiago na Bíblia, incluindo Tiago, o justo, irmão de Jesus, e Tiago, o menor, o que frequentemente leva a confusões sobre suas identidades. A morte de Tiago, filho de Alfeu, é pouco documentada, com relatos variados. Uma narrativa sugere que ele foi enforcado enquanto pregava no Egito. Outra afirma que foi apedrejado em Jerusalém. Apesar da falta de clareza nos detalhes, é provável que Tiago tenha sido martirizado devido ao seu compromisso com a disseminação do cristianismo. Terceiro, Judas Tadeu. Judas, também conhecido como Tadeu ou Lebeu, é um dos apóstolos cuja vida é cercada de incertezas. A confusão aumenta devido ao seu nome ser compartilhado com Judas Iscariotes, levando-o a adotar o nome Tadeu para evitar associações negativas. Judas Tadeu e Simão, o Zelote, são ditos terem sido martirizados juntos em 65 d.C., em Beirute, parte da província romana da Síria naquela época. Na iconografia cristã, Judas é frequentemente representado com um machado, simbolizando a forma como ele morreu. Existem relatos conflitantes sobre o destino de seu corpo. Uma história diz que foi levado para Roma e enterrado na Basílica de São Pedro, enquanto outra afirma que foi preservado em uma igreja armênia no Kurdistão até pelo menos o século V. Além disso, um ossuário marcado com o nome Judas Tadeu foi encontrado no Vale de Jezreel, em Israel, sugerindo que pode ter sido o local de seu sepultamento, datado de pelo menos o segundo século. Número 2. Simão o Zelote. Simão o Zelote é apenas mencionado nas listas de apóstolos. Não sabemos mais nada sobre ele. Ainda não está claro o que seu apelido, o Zelote, significa. Uma ideia é que ele estivesse ligado aos Zelotes, um grupo judeu conhecido por desejar mudança e ver o Messias. Outra interpretação é que Simão era muito dedicado ao estudo da lei mosaica, ou ao seguimento de Jesus e de seus ensinamentos. Algumas versões antigas da Bíblia confundiram as coisas. Por exemplo, Simão foi chamado de Simão, o cananeu, em vez de Simão, irmão de Jesus. Por causa disso, algumas pessoas pensaram que Simão estava presente quando Jesus realizou seu primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho. No entanto, o que sabemos agora sugere que isso pode não ter sido o caso. A tradição diz que Simão pregou no Egito, mas não se sabe muito mais sobre sua vida, e diferentes histórias dizem coisas diferentes sobre como ele morreu. Os registros mais antigos de Simão são de centenas de anos após sua suposta morte, o que dificulta afirmar com certeza qual é a situação mais provável. Moisés de Corene, um escritor armênio que viveu no século V, escreveu que Simão foi morto no reino da Ibéria. Um relato das vidas dos santos chamado A Lenda Dourada diz que Simão, o Zelote, foi morto na Pérsia em 65 d.C. Os cristãos etíopes acreditam que ele foi morto na Samaria, que fica no centro de Israel. Uma história diz que Simão foi morto em uma cruz na Grã-Bretanha em 61 d.C., enquanto outra diz que ele foi cortado ao meio com uma serra. Na tradição oriental, disse que ele morreu de velhice em Edessa, uma cidade antiga. Judas Iscariotes é o número 1. A maioria das pessoas conhece Judas Iscariotes por trair Jesus. Ele foi um dos 12 discípulos de Jesus que viveu com ele e o seguiu por 3 anos. Durante esse tempo, ele viu o ministério, os ensinamentos e os milagres de Jesus.
Como tesoureiro dos discípulos, Judas se aproveitou de sua posição de confiança, roubando dinheiro e outros recursos do grupo. Depois de trair Jesus, Judas sentiu uma terrível culpa, mas não quis realmente mudar de ideia. Existem algumas discrepâncias entre os detalhes das narrativas de Mateus e Lucas sobre a morte de Judas, conforme descrito no livro de Atos. Segundo Mateus, Judas se enforcou. Este evangelho relata que Judas atirou o dinheiro recebido pela traição a Jesus no templo, saiu e se enforcou. Quando os principais sacerdotes encontraram o dinheiro, recusaram-se a colocá-lo no tesouro, pois o consideravam dinheiro de sangue. Decidiram então comprar um campo chamado Campo do Oleiro, com esse dinheiro para usá-lo como cemitério para estrangeiros, lugar que passou a ser conhecido como Campo de Sangue. Mateus 27, 5, 8. Por outro lado, Lucas, no livro de Atos, relata que Judas caiu em um campo e seu corpo se despedaçou. Conta que Judas adquiriu um campo com o dinheiro da sua traição. Ele caiu de cabeça e seu corpo se rompeu, expondo suas entranhas. As pessoas em Jerusalém souberam do ocorrido, e o campo foi então chamado de Akeldama, que significa Campo de Sangue. Atos 1, 18, 19. Surge então a questão: qual relato é correto? Judas morreu por enforcamento ou caindo? Ou será que ambos os eventos são verdadeiros? Outra questão é quem realmente comprou o campo. Foi Judas ou os sacerdotes? Para entender os eventos em torno da morte de Judas, parece claro que ele inicialmente se matou ao se enforcar no Campo do Oleiro. Mateus 27, 5. Posteriormente, quando seu corpo começou a decompor e inchar, a árvore ou corda que o sustentava se rompeu, fazendo com que seu corpo caísse no Campo do Oleiro e se rompesse. Atos 1, 18, 19. É importante notar que Lucas não afirma que Judas morreu devido à queda. Ele apenas menciona que o corpo caiu. O texto de Atos supõe que Judas já estava morto, pois um corpo normalmente não se rompe ao cair em um campo, a menos que esteja em avançado estado de decomposição e caia de um local alto. Assim, Mateus foca na causa inicial da morte, enquanto Lucas destaca os detalhes mais macabros que se seguiram. Existem duas maneiras possíveis de resolver a questão de quem pagou pelo campo. 1. Plano de Judas. Alguns dias antes de Jesus ser preso, as 30 moedas de prata foram prometidas a Judas. Durante esse tempo, Judas planejou comprar um campo, mas o dinheiro ainda não lhe havia sido entregue. Após trair Jesus e receber o pagamento, Judas devolveu o dinheiro aos principais sacerdotes. Estes, considerando o dinheiro como de sangue, finalizaram a compra do campo que Judas havia planejado, mas não concretizado. 2. Compra pelos sacerdotes. Os sacerdotes compraram o Campo do Oleiro com o dinheiro que Judas atirou no templo. Mateus 27, 7. Embora Judas não tenha comprado o campo diretamente, ele forneceu os fundos para a transação, o que permite que ele seja considerado o comprador indireto. Obrigado por acompanhar. Os 12 apóstolos são frequentemente discutidos como um grupo, mas é interessante aprender mais sobre cada um deles individualmente. Esperamos que esta conversa tenha ajudado você a entender melhor a Bíblia. Considere se inscrever e clicar no ícone para receber notificações futuras. Fique atento para mais programas onde abordaremos tópicos importantes da Bíblia. Tenha um bom dia.